De volta com o nosso Você Bonita para um papo muito importante, mais uma vez com ela, endocrinologista, doutora Ana Priscila Soggia, bem-vinda. Obrigada, Carol. Sempre um prazer te receber. Pauta redondinha, completíssima mesmo, porque a gente vai falar de temas muito importantes ligados à saúde da mulher, que é a obesidade e algumas questões vasculares. Inclusive, a gente vai começar falando deste problema e deste diagnóstico aqui, que é o lipedema. E aproveito até para ler uma nota aqui para vocês, que é o seguinte: o mês de junho, ele é dedicado à conscientização do lipedema. No Brasil, 8,8 milhões de mulheres adultas entre 18 e 69 anos podem ser portadoras dessa condição. São 12,7% das mulheres e a maioria, infelizmente, nem sabe. Então a gente já começa, a gente ilustrou aí com algumas imagens. Doutor, o espaço é todo seu. Por que esse diagnóstico é tão difícil? Bem-vindo. Exatamente, até porque por muito tempo a gente considerava o lipedema como fazendo parte da obesidade. Então a mulher obesa tinha também essa gordura, né, nos membros inferiores e era tratada como tal. Mas hoje em dia, várias coisas mudaram quando a gente vai falar da medicina. Primeiro que hoje a obesidade é reconhecida como doença. Certo. Então a gente vai começar essa pauta falando que a gente não está falando sobre imagem corporal, a gente não está falando sobre padrões de beleza estabelecidos pela sociedade, a gente está falando de saúde. Sim. Então, dependendo do estágio da obesidade, dependendo do estágio do lipedema, a gente tem sim um comprometimento da saúde da mulher, do corpo, da funcionalidade. Ela pode ter dor, ela pode ter outras alterações que atrapalham muito a qualidade de vida dela. Então, esse assunto ele tem sim que ser colocado, as mulheres têm que saber mais sobre a obesidade, as mulheres têm que saber mais sobre lipedema e até para poder conversar isso com os seus médicos. Mas então, e aí o primeiro ponto é que hoje a gente considera a obesidade como doença. E agora a gente também considera o lipedema como uma situação que a gente precisa fazer um tratamento preventivo ou um tratamento, de repente, né, no estágio que tá, tem dor, tem edema, tem alteração funcional, às vezes eu preciso também fazer um tratamento clínico ou cirúrgico. Ou seja, essas mulheres merecem sim esse olhar médico e esse acompanhamento. O que caracteriza o quadro, então, que já traz para vocês uma desconfiança? Ali pode ser lipedema. Então, a maior parte das vezes, Carol, a gente vai fazer um diagnóstico clínico. A gente até tem um exame que é a linfocintilografia, mas ela serve para a gente diferenciar o linfedema do lipedema. Tá. Mas a gente às vezes não tem muita dúvida. Olha, se a gente olhar, vocês que estão, né, acompanhando a gente aí durante o programa, nas duas fotos que o programa colocou aqui pra gente, a gente já consegue perceber uma diferença imensa. O lipedema, ele vai se caracterizar por uma gordura desproporcional. Então a mulher muitas vezes ela não tem obesidade. Ela é uma mulher mais magra, tem uma circunferência abdominal dentro da normalidade, mas tem esse acúmulo de gordura inflamatória. É uma gordura, é um adipócito, que é uma célula de gordura diferente da gordura que a gente tem no restante do nosso corpo. Tá. E aí ele faz essa inflamação, ele faz esse edema, ele causa essa dor. E aí é dos dois lados. Olha a diferença para o linfedema. O linfedema geralmente ele é unilateral. Tá. Ele vai acontecer só em uma perna. Ele pode ser congênito, ou seja, a gente pode nascer com esse problema, né, desses vasos linfáticos ou depois de uma cirurgia, depois de uma infecção. Mas geralmente ele vai ser de um lado só. O lipedema não. Ele vai ser dos dois lados, ele tem esse acúmulo de gordura, ele tem dor. A mulher ela pode fazer hematoma. O linfedema, eu vou ter um inchaço no meu pé. O lipedema não. Aí você que está acompanhando a gente, o lipedema ele é muito característico na coxa, na parte, né, superior da perna. Pode também descer para a panturrilha, mas o pé, ele está sequinho, ele não tem alteração. Entendi. Então, ou seja, lógico, num estágio mais avançado, quando a gente tem muito inchaço, aí eu posso ter naquele estágio do grau 3, grau 4. Mas inicialmente não. Então, a gente vai diferenciando esse linfedema do lipedema e o diagnóstico é clínico. Uma boa avaliação pelo médico e uma boa avaliação sua do seu corpo também, para que você leve isso para o profissional. É aquela mulher que emagrece muito, fica com o rosto muito fino, parte superior muito fina e não muda absolutamente nenhum número no quadril. Por exemplo, aqui, coxa e quadril. Até na cintura pode afinar, mas coxa e quadril se mantém
mesmo com dieta. Exatamente, é Carol. Isso, doutora. E a confusão com a obesidade é justamente por isso, porque muitas mulheres que têm lipedema também têm obesidade. Então, eu tenho meu lipedema na perna, a minha circunferência abdominal está maior, porque eu estou um pouco acima do peso. Certo. E aí, muitas vezes eu faço um tratamento de dieta, às vezes eu faço uma cirurgia bariátrica e eu perco peso. Só que aí continua esse acúmulo de gordura no membro inferior. Eu continuo sem mudar nada nessa perna. Então, eu tinha as duas coisas. Então, é muito importante a gente estar atento, porque o tratamento é diferente. Sem dúvida. Agora, o que está por trás aí, né? Eu passei alguns números para o público conhecer. Tem uma questão genética, tem uma questão ali hormonal, depende do momento, porque se a gente notar, de repente, uma menina, tá? Lindo, filha, vai, lindo, 10 anos. Lindo. E a mãe já sabe que tem lipedema, Exato. a vida inteira fez a dieta. Hoje chegou num diagnóstico, porque hoje, né, vocês estão vendo com informações claras que é possível, por isso tem que procurar ajuda. Já dá para fazer alguma coisa nessa criança quando você já olha e fala assim, mas a minha perna era igualzinha da minha filha. Exatamente. Então, primeiro ponto, o lipedema só acontece em mulheres. Não acontece em homens, diferente do linfedema que acontece em ambos os sexos. Certo. E por que acontece só em mulheres? Porque a gente tem uma relação com a parte hormonal. A gente sabe que essa célula de gordura, a gente falou que ela é diferente, ela é mais inflamatória e ela tem uma quantidade de receptores. Tem um tipo de receptor alfa e um tipo de receptor beta do hormônio estradiol, e essa proporção é diferente, e também tem uma alteração da metabolização do hormônio da progesterona, fazendo com que ela fique mais inchada, mais inflamada. Tá. Então, esses dois hormônios são importantes, o estradiol e a progesterona, e quando a gente tem uma grande variabilidade, como na adolescência, como na gestação e como no climatério e menopausa, é justamente o momento que a gente vai ter uma mudança do lipedema. Então, a gente tem uma piora. Então, se a gente sabe que é hereditário, a gente está vendo muitas vezes aquele grau bem inicial. Na menina, na puberdade, por que não já começar um trabalho preventivo? É possível. De alimentação saudável, de atividade física. Não é que a gente vai conseguir controlar tudo. Às vezes está fora, né? Também, às vezes tem as predisposições. Mas a gente conscientizar essa menina, conscientizar essa mulher de já começar a cuidar do corpo dela. Concordo com você, doutora. Eu vou fazer o seguinte, posso deixar uma perguntinha, diretor, que essa pergunta é boa. Falei para a doutora que ia deixar uma pergunta de milhões aqui. Doutora, você que é endocrinologista, que trabalha com essa reposição hormonal, que cuida disso tudo, o que você acha do... mas eu vou deixar essa perguntinha para daqui a pouco de milhões, tá? Já vai pensando na sua resposta, que eu tenho certeza que quem está aí do outro lado vai gostar. O que você acha do chip para as mulheres que têm lipedema? Você vai me responder daqui a pouquinho. Antes, prometo. Vamos só fechar o linfedema, então, tá bom. Pra gente... aqui o linfedema e aqui o lipedema. Pra gente conseguir dar foco no lipedema e na alimentação. Aqui tem alguma relação com hábitos? Então, todos esses casos, né, de alterações vasculares que a gente trouxe hoje, tem muita relação com a obesidade. Tá. Por quê? O linfedema é uma alteração dos vasos linfáticos, mas que ele pode piorar em pacientes com obesidade. Então, Entendi. Qual é a diferença? Aqui a gente está falando muito mais de retenção hídrica, unilateral, em ambos os sexos, com inchaço, a perna no pé, o pé, né? A gente vê que tem um edema, e aí a gente vai ter um tratamento específico, como certo. Alimentação, restrição de sódio, compressão, mas são mecanismos diferentes. Já quer que eu traga um pouquinho? Já vamos entrar nesse aqui. Uma pergunta. Drenagem linfática para os dois casos? Maravilhoso. Necessário. Hoje a gente tem estudos tanto para o linfedema, que a drenagem linfática é justamente o que trata, né? Se eu tenho uma alteração dessa minha trama de vasos linfáticos, essa drenagem linfática, ela estimula, ela auxilia eu diminuir essa retenção hídrica que eu tenho em membros inferiores. Mas lembrando que dependendo do motivo que eu tenho linfedema, então, por exemplo, eu tenho um linfedema em perna, eu posso ter um linfedema em braço por causa de uma cirurgia. Tá. Então, eu tive um câncer de mama, eu tirei os vasos linfáticos como parte do meu tratamento oncológico, e aí acaba eu ficando com um braço um pouco mais inchado, justamente porque eu tive que mexer nos meus vasos linfáticos. Eu posso fazer a drenagem? Geralmente precisa conversar com o oncologista, precisa ter certeza do momento do tratamento, porque a gente não pode sair fazendo a drenagem em pacientes com tratamento cirúrgico que causaram linfedema, dependendo do motivo. Então, sempre é importante falar com o seu médico antes de fazer qualquer drenagem. Mas a gente pode encontrar pessoas que tenham
uma parte, né, uma perna mais inchadinha que a outra, ou até o braço e tal, sem terem passado por cirurgia nenhuma. Com certeza, infeccioso, erisipela de repetição, congênito, ou seja, a gente já nasce com uma alteração dos nossos vasos linfáticos e a drenagem ela é super importante, mas ela não é só importante no dia que eu vou fazer a drenagem fora da minha casa. Hoje a gente fala muito em autodrenagem, Carol. Então o paciente, né, a mulher, ela aprender a fazer a drenagem tanto no lipedema quanto no linfedema, para que ela possa fazer em casa todos os dias. Entendi. Então é lógico que muitas vezes uma pessoa especialista vai fazer uma drenagem melhor, vamos fazer 1, 2 vezes por semana. Mas esse autocuidado, essa autodrenagem, você aprender a fazer isso é muito importante para que você mantenha essa doença, essa condição sob controle. Tá certo. Eu vou guardar a pergunta de milhões para daqui a pouquinho. Atividade física, cirurgia plástica e chip. Combinado. A gente vai falar já já. Vamos falar dos outros que você incluiu aqui, que também são questões importantes, talvez até mais ditas e comentadas, mas que a gente tem que colocar aqui na nossa pauta. É porque às vezes é muita confusão. A gente acha que o paciente ele vem no consultório, tem às vezes o lipedema, ele fala, eu vou passar no vascular, eu fiz o ultrassom de veias da minha perna. Mas o ultrassom de veias da minha perna serve para ver isso. Não serve para ver o lipedema. Então ele fala, não, mas o médico fez o ultrassom e eu tenho certeza que está tudo bem, o ultrassom veio normal. E aí, na verdade, ele tem um linfedema, ele tem um lipedema e ele não tem nada a ver com uma insuficiência venosa e varizes. Tá. Então, a gente entender a diferença de cada um deles é muito importante para a gente também saber o nosso acompanhamento. Quando a gente vai falar de veias, né, então quando a gente fala desse retorno venoso, ou seja, como é que o sangue volta para o meu coração? Eu estou de pé, o meu coração bateu, né, bombeou meu sangue lá para baixo. Tá. Agora ele tem que vencer a gravidade. Então eu tenho as minhas veias e eu tenho os músculos da minha perna. Então essas veias, para levarem de volta esse sangue, elas precisam estar competentes, elas precisam estar boas, as válvulas delas devem estar adequadas. Tá. Quando eu tenho válvulas ruins, quando eu tenho veias mais flácidas, por uma condição às vezes até genética, Carol, sim, por causa da obesidade, porque eu tenho uma grande pressão, né? Então às vezes, qual que é o problema da obesidade? Além do processo inflamatório, eu tenho um efeito mecânico. Eu tenho que vencer toda a gravidade mais o peso, que às vezes vai fazer com que essas veias fiquem piores. Então eu tenho as varizes, eu tenho essa insuficiência venosa e o exame que a gente faz aí sim é o ultrassom venoso e a gente tem um tratamento das veias, que é quando a gente fala, puxa, eu vou fazer aquela cirurgia de varizes, porque minhas veias estão muito dilatadas. Eu estou tratando isso daqui, são condições diferentes. Com as gordurinhas ali que a gente disse que se comportam de forma diferente do lipedema. Exatamente. Trombose está aí também, né, doutora? E a trombose eu quis trazer, por quê? Porque a gente fala, ai, puxa, eu fui ver se eu tinha trombose. A trombose, diferente de todas essas condições que são crônicas, isso daqui eu tenho por longos anos. A trombose é um evento agudo. Ah, eu tô com dor há 3 meses. Será que eu tô com trombose? Não. A trombose é uma dor súbita. É um quadro agudo, no qual muitas vezes também tem uma relação não só com obesidade. A obesidade aumenta de 2 a 3 vezes o risco de trombose. Mas tem a relação com tabagismo, tem relação com anticoncepcional nas mulheres. Então, assim, teve uma dor forte. Usa anticoncepcional, a perna está um pouco mais inchada, fica atenta. Vai no pronto-socorro. Por quê? Porque esse trombo da perna, que, ou seja, esse acúmulo de plaquetas, né, que ficou num lugar dessa veia, ele pode soltar e formar um coágulo, soltar e formar um êmbolo e dar uma trombose pulmonar, que é um quadro grave. Então, eu acho que eu quis trazer porque é um fator de atenção para que a gente entenda que é um evento agudo, é um evento de dor súbita, que pode dar esse inchaço e que ele é importante ser tratado no momento, porque senão a gente pode ter uma consequência mais grave. Perfeito, doutora. A gente vai falar um pouquinho da alimentação também, porque a gente tem dicas aqui, doutora, foi assim, caprichosa mesmo em colocar toda a parte de alimentação que deve ser preservada, também no controle, né? Quando a gente está falando de obesidade, de uma vida mais saudável, que eu acho super importante. A gente mostra isso praticamente todos os dias aqui, né? Exato. Esse mundo. Só que a minha dúvida é o seguinte, agora eu vou voltar aqui para o lipedema, para ajudar quem está nos assistindo. Até que ponto a atividade física, vamos começar por ela, consegue modificar esse tipo de... Enfim, de célula, de gordura. Da forma como a célula se comporta. Você me conta já, tá, doutor? Você me contar da cirurgia. Vamos falar do chip, que eu me coisa na minha cabeça. E vamos botar perguntinha do público. Olha lá.
Meu Deus, tem que ter muita pauta, doutora, muita pauta. Márcia, um beijo, obrigada. Qual o benefício da musculação bem direcionada para a mulher com lipedema? É isso, Márcia, nós vamos discutir, então, atividade física. Qual será que é a melhor estratégia? Daqui a pouquinho. De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo mais uma vez a endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soglia, falando sobre um tema importantíssimo e dando aí todo o espaço para falar de lipedema, que hoje é uma realidade, é um diagnóstico. E eu deixei 3 perguntas para a doutora e uma perguntinha do público, que a gente já vai retomar. Então vamos começar com a atividade física. A Márcia diz, qual o benefício da musculação bem direcionada para a mulher com lipedema? Eu já coloco a minha para ser completa. Qual atividade física pode ser bacana? E será que essa gordura se comporta de forma diferente na queima, como as outras? Se comporta, Carol. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de mobilização. Então, é uma gordura inflamatória, é uma gordura que eu falo que ela está hibernando ali. Então, muitas vezes, mesmo fazendo a dieta, porque você comentou, né, antes do intervalo, a pessoa perde peso, ela seca e a gente começa a perder, inclusive, massa muscular. E aquela gordura, muitas vezes, ela não sai, né, daquele estágio latente. Então, a gente entender, sim, que ela é uma gordura mais difícil, mas que fazer alimentação saudável e fazer atividade física, a musculação, que a Márcia fez a pergunta, é excelente. É excelente. Então, a gente recomenda, e a gente cada vez tem mais estudos mostrando que diminuir resistência insulínica, que é uma forma de diminuir esse componente inflamatório, é uma forma de, através da alimentação, a gente também pode falar um pouco mais como diminuir essa resistência. E quando a gente ganha massa muscular, a gente diminui a resistência insulínica. Então, sim, na verdade, a ideia é ganhar músculo, a musculação ela é excelente. Eu posso adicionar também exercícios aeróbicos, uma caminhada, uma bicicleta, sim. 2 pontos de atenção. Cuidado com a articulação, porque algumas pessoas têm dor articular por causa da sobrecarga. Então, você, né, siga seu limite, né, comece devagar se você não está fazendo, para a gente não ter dor e a gente não ter um comprometimento. Mas, sim, a musculação é fundamental, Carol, até para diminuir o processo inflamatório que acontece nessas pacientes. Vamos falar do chip? Será que o chip pode ajudar mulheres com lipedema, já que tem um envolvimento hormonal? E depois a gente fala, que eu acho que você já meio falou de um low carb aí, pelo que eu peguei no meio das palavras. Vamos já retomar a alimentação. O que a gente sabe, Carol? Então vamos entender. A gente tem muito pouco estudo de lipedema. Por quê? Porque até pouco tempo a gente nem considerava isso como sendo uma doença. Olha só que absurdo. Então, assim, quando a gente vai olhar lá e colocar lipedema, a gente vai encontrar 100, 200 estudos. Quando a gente vai colocar diabetes, a gente encontra 50 mil estudos. Então tem uma diferença muito grande de literatura, mas a gente já sabe hoje que tem uma causa hormonal. Então muitos estudos, eles avaliam não só a questão do estradiol e a progesterona na mulher, mas da testosterona. Então, ou seja, qual é o impacto da testosterona para a massa muscular, para essa, na verdade, diminuição de aumento de energia e de metabolismo, ou seja, metabolismo, né, a taxa metabólica basal, a gente sabe que a testosterona ela influencia sim. Então, a gente ficar muito atenta. Ah, Pri, então é recomendado fazer reposição com testosterona em pacientes com lipedema? Na verdade, Carol, a gente não tem estudo. Hoje, pensando da forma de fisiologia, sim, a testosterona ela pode ter um ganho. E aí, como médica endocrinologista, com quem trabalha com mulheres no climatério e que vê esse lipedema piorando nessa fase, a ideia é que tenham mais estudos, que a gente possa, na verdade, trazer mais opções para essas mulheres. E aí, quando a gente fala do chip, né, o pellet de gestrinona, a gestrinona, ela é um hormônio que tem um efeito anabolizante, que tem um efeito sobre endométrio. A gente tem estudos para endometriose, mas a gente também não tem estudos para lipedema. Puxa, pode ter um efeito ruim do ponto de vista metabólico, de colesterol? Em algumas mulheres pode. Então, eu falo que tratamento hormonal não é para todas e nem é igual para todo mundo. Então, a gente vai ter que individualizar muito qual é a sua condição, qual é a sua predisposição, qual é o seu risco e sempre acompanhar. Agora, como endocrinologista, que a gente, né, como eu vejo, é que a gente não pode minimizar o lipedema. Porque num momento inicial, a mulher ela se vive bem, ela não tem dor. Mas daqui 10, 15 anos, ela vai ter dor sim. Muitas vezes ela vai ter uma limitação funcional, ela vai ter uma piora da qualidade de vida. Na menopausa então, que a gente, na menopausa piora ainda mais e com o envelhecimento também. O nosso metabolismo cai, acumula mais gordura e isso vai virando uma grande bola de neve. Então, que a gente possa ter essa maturidade, inclusive como, né, esse público feminino, de cobrar mais estudos, que a gente olhe para essa condição de uma forma preventiva e que a gente tenha estudo sim, com a testosterona, com o estradiol, com a reposição, para que a gente possa manter
manter essa mulher em equilíbrio. Tá certo. Tem perguntinha do público? Aproveitem. Quem escreveu pra gente? Elisângela, um beijo, obrigada. Tenho 1,60, 98 de peso, portanto, obesa. Meus braços são as partes mais gordas do meu corpo, me trazendo vários problemas e constrangimentos. Mas pelo que eu estou vendo, o lipedema só aparece nas partes inferiores, né? Não, Eli, na verdade você tem toda a razão. A gente pode sim ter mulheres que vão ter um lipedema em membros superiores. É mais comum em pernas, mas a gente pode ter em membros inferiores e membros superiores. Entendi. Então, é lógico que a gente precisaria fazer essa avaliação, se ela é bilateral, se tem alguma questão de edema ou não, mas sim, pode sim acontecer o lipedema em braços. Então tá? é aquela mulher o inverso, que emagrece tudo, que podia, perde muitos quilos, continua tendo um rosto fino, aí perde aqui embaixo e não perde aqui em cima. Fica maior. Pode sim acontecer, tá bom? Tem mais perguntinha, precisa de diagnóstico, a gente procure ajuda. Carol Mechará, um beijo. O uso do DIU pode causar sintomas parecidos como o de quem toma pílula? Então, o DIU, na verdade, ele é um método contraceptivo que a gente vai utilizar e que ele tem pouca absorção hormonal. O efeito dele é principalmente local, no endométrio. Então, eu posso absorver o levonorgestrel, que é o tipo de progestágeno que tem no DIU, para o meu corpo? Posso. Por isso que algumas mulheres podem ter efeitos colaterais depois da colocação do DIU, mas isso é muito raro, porque geralmente essa absorção ela é muito baixa e tem um efeito principalmente local. Eu posso usar quando eu tive trombose? Posso, porque não tem estradiol, então é uma forma excelente. Ele vai causar o mesmo efeito do anticoncepcional em relação à trombose, em relação a varizes? Não, porque ele tem um efeito principalmente local e não tem estradiol. Tá certo. Nós temos 3 minutinhos, doutora. Cirurgia plástica para remoção dessas gorduras que se comportam de forma diferente na região do lipedema, e alimentação low carb pode ajudar também, né, no tratamento como um todo, né? O que a gente faz de hábito todos os dias é o que Você sabia que ontem eu abri uma caixinha de perguntas por causa do programa sobre lipedema e um dos comentários foi: eu moro na Europa, eu fiz a cirurgia para o lipedema e eu resolvi, eu tô feliz da vida e eu tô ótima. Olha só que legal. Então, assim, hoje a gente já tem uma cirurgia específica para lipedema, é uma cirurgia plástica no qual essa retirada da quantidade de gordura é maior do que uma lipoaspiração normal. Okay. Muitas vezes a gente também tem que olhar bem para esses vasos, porque nesses estágios mais avançados eu também tenho um problema de drenagem linfática, não é só o lipedema, né? No estágio 3 ou 4 eu vou associar alteração venosa com alteração linfática com gordura inflamatória. Então esse médico, ele tem que saber, inclusive, na verdade, né, consertar toda essa trama para que depois, né, essa drenagem fique adequada após procedimento. Mas, dependendo da intensidade, às vezes eu não consigo tirar tudo de uma vez. Então, sim, a gente tem cirurgia. Então, para você que tem um estágio avançado, a questão é muitas vezes conseguir esse especialista, né, esse acesso ao especialista, muitas vezes dependendo, né, da disponibilidade de cada mulher. Sem dúvida, sem dúvida. Segundo, a gente tem essa possibilidade que é mais efetiva, muitas vezes, do que o tratamento com dieta, que a gente pode falar da low carb em 1 minuto. Mas eu convido as mulheres cada vez mais a olharem para o seu corpo para fazer uma proposta preventiva. Tá certo. Temos 1,30 e aí, e assim, a recomendação, então, é diminuir carboidrato? Resumindo. Então, a gente tem poucos estudos, mas quando a gente fala em dieta, a gente tem um estudo comparando dieta low carb com dieta cetogênica. Tá. As duas dietas foram seguras, ou seja, não piorou o colesterol, não piorou o fígado, só que para melhora da dor, a dieta, que é a dieta cetogênica, teve um efeito melhor do que a dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo não diminuiu muito a dor nas pacientes com lipedema mais avançado. A grande questão é que a dieta cetogênica, o estudo que foi feito, foi com uma quantidade pequena de pacientes. Então, ela não é uma recomendação, mas ela é uma possibilidade para as mulheres que estão aí nessa proposta alimentar para redução de lipedema. E para levar para o resto da vida, ele é um pouco mais difícil, talvez, aí, momentos de cetogênica com low carb, doutora? Inicialmente, perfeito, Mas Carol. isso é tema para o próximo programa, porque eu tenho que encerrar, meu Deus, que pauta maravilhosa. Obrigada. Doutora Ana Priscila Sog, endocrinologista, entregou tudo, contou tudo, espalhem, vai estar lá no YouTube, compartilhem, gente, o assunto é sério, a gente fala de uma forma gostosa, divertida, mas merece atenção. @doutora abreviado, Ana Priscila Sógia, @doutora abreviado, Ana Priscila Sógia. Um beijo, obrigada. Carol, obrigada mais pelo uma vez. convite. Gente, beijo, até amanhã! Uhul!